Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que está rolando um bate-cabeça entre o STF e o Congresso. Hoje, em uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o marco temporal das terras indígenas. Na semana passada, o Supremo barrou essa tese, mas mesmo assim, a decisão não impede que o Congresso vote um projeto sobre este tema. No Rio Grande do Sul, a chuva fez o rio Guaíba transbordar. Em Porto Alegre, o nível da água chegou a 3,17 metros, que é o maior nível desde 1941. E no esporte, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Corinthians. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Eu começo esse episódio contando para você que a pressão da bancada ruralista começou a ser sentida hoje no Senado, porque a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto lá no Senado que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Foram 16 votos favoráveis e 10 contrários. E você não entendeu errado, e eu não estou sendo repetitiva. Esse é o mesmo assunto que o STF julgou na semana passada e acabou considerando inconstitucional. Esse bate-cabeça aí entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso está acontecendo porque os deputados que fazem parte da bancada ruralista, que saiu perdendo aí com a decisão do STF na semana passada, entende que esse tema é de competência do Legislativo e não do Judiciário. Mesmo com a decisão do Supremo, essa proposta ela ainda pode ser analisada pelo Congresso, mesmo que lá na frente alguém resolva judicializar esse assunto novamente e vai sobrar para o Supremo Tribunal Federal decidir sobre esse assunto. Só para reforçar aqui para você do que se trata essa tese do marco temporal, é aquela tese que prevê que os povos indígenas só vão ter direito à demarcação de terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 1988. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde os assuntos são discutidos antes de irem para a votação geral dos senadores, ao contrário aí desse entendimento dos ministros do STF, o senador Marcos Rogério, relator dessa proposta, defende a necessidade de estabelecer o prazo da promulgação da Constituição Federal como limite para a demarcação das terras indígenas do Brasil. Além disso, esse projeto em debate no Senado abre brecha para a exploração de garimpo e agricultura nas terras indígenas, inibe a demarcação de novas áreas e permite a exploração econômica das áreas indígenas. A maioria dos senadores concordou com esse relatório, lembrando para você que as áreas demarcadas são extremamente protegidas pelos indígenas. Esse texto aí que está sendo debatido no Senado já passou pela Câmara e, se por acaso for aprovado agora pelos senadores, vai seguir diretamente para a assinatura do presidente Lula. E aí ele vai decidir se ele vai vetar ou não essa proposta. Durante os debates hoje sobre esse assunto, o senador Alessandro Vieira, do MDB, apresentou um voto em separado e relembrou que a tese do marco temporal já foi rejeitada pelo STF. Mas é necessário que nos detenhamos apenas um pouco mais sobre o tema do marco temporal para evidenciar a sua inconstitucionalidade. E repito, senhor presidente, inconstitucionalidade que foi reconhecida por 9-2 pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão ampla. A redação final do acordo ainda será discutida nesse mesmo dia, para que sejam fixados os termos dos enunciados secundários propostos pelos ministros. Mas a tese principal já foi declarada incompatível com a Constituição. Em síntese, senhor presidente, estamos votando um projeto de lei já previamente declarado pelo Supremo Tribunal Federal por ampla maioria como incompatível com a Constituição. Já o senador Fabiano Contarato, do PT, que também apresentou um voto separado, disse que a medida vai trazer grandes prejuízos para a proteção dos povos indígenas no Brasil. Esse projeto não se trata apenas do marco temporal. Ele assegura, além
da aculturação, ele também assegura o contato com os povos isolados. Isso é risco para a saúde, isso é risco para a vida desses indígenas que ali estão. E sobre esse pretexto de estar difundindo essa concepção desse marco temporal, nós vamos aqui vilipendiar esses direitos desses nossos irmãos, desses nossos parentes. Eu faço esse apelo: estabelecer a aculturação, estabelecer contato com povos isolados, isso não é marco temporal. Isso é um verdadeiro ataque aos povos indígenas. Já o relator do assunto, o senador Marcos Rogério, defendeu a necessidade de aprovar esse texto e disse que a decisão do Supremo não impede o parlamento de aprovar um projeto de lei num sentido contrário. E aí não dá para alguém vir aqui sustentar um voto dizendo que o que o parlamento está fazendo é desafiar uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou legislar de maneira desprezível, porque nada vai adiantar, porque a decisão de lá é a que vale, que manda ou que tem efeitos. O efeito vinculante, a eficácia contra todos, erga omnes, incidem unicamente sobre os demais órgãos do Poder Judiciário e os do Poder Executivo, não se estendendo, porém, em tema de produção normativa ao legislador. Então, não se trata de ofensa ao julgado do Supremo Tribunal Federal. Depois dessa votação na CCJ, agora no começo da noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que esse projeto vai ser votado ainda nesta noite. Do Congresso, vamos para o Judiciário, porque adivinha qual assunto os ministros do STF voltaram a julgar hoje? A segunda fase do marco temporal. Na verdade, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram a discussão de temas relacionados ao julgamento do marco temporal. Nessa segunda parte aí do julgamento, o objetivo dos ministros é estabelecer alguns pontos, como a indenização para os produtores rurais de boa-fé que ocuparam as terras indígenas e também a indenização para os indígenas que não vão poder ocupar essas terras que já estão densamente povoadas, no caso de grandes cidades. A partir, então, dessa definição dos ministros, essa tese ela vai ter uma repercussão geral e vai servir de parâmetro para o julgamento de pelo menos 226 casos semelhantes que estão suspensos em diferentes instâncias da Justiça. O relator desse caso, o ministro Edson Fachin, ele propôs o seguinte hoje: proteger os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas e também o pagamento de uma indenização a não indígenas que estejam na posse da terra declarada como ocupação tradicional indígena. Ao terceiro de boa-fé que esteja na posse da terra declarada como de ocupação tradicional indígena, assiste direito à indenização prévia pelas benfeitorias, bem como àquela decorrente do regime de responsabilização civil do Estado por eventuais danos causados por Estados e pela União em decorrência da titulação indevida de terras indígenas. Já o ministro Alexandre de Moraes acrescentou que nos casos de posse lícita e de boa-fé, seja paga uma indenização correspondente ao valor da terra nua e por benfeitorias em dinheiro ou títulos da dívida agrária. Já o ministro Dias Toffoli defendeu que a tese precisa ser mais analítica para tentar reduzir os conflitos judiciais. Ele disse que os ministros poderiam avançar em temas como a omissão do Congresso Nacional para regulamentar a exploração hídrica e mineral em terras indígenas, algo que já deveria ter sido regulamentado pelo Congresso Nacional e ainda não foi feito. Bom, essa sessão também ela foi marcada pela última atuação da ministra Rosa Weber nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, porque ela vai se aposentar na semana que vem e há 11 anos ela atua como ministra do STF. E, no último ano, ela foi presidente do Supremo. Há 41 anos, ela atua como magistrada. E hoje ela fez um balanço de 289 páginas sobre a sua gestão. E entregou aí esse balanço
aos colegas. A ministra disse que o Supremo vai seguir vigilante na defesa da democracia. Eu lembro você que a ministra, ela iniciou a presidência sob as tensões envolvendo os preparativos para as eleições presidenciais de 2022. E ela viveu o auge da crise política com os atentados golpistas do dia 8 de janeiro. Mesmo assim, diante de um cenário de devastação no Supremo, que foi completamente destruído, Rosa Weber se comprometeu a iniciar o ano do Judiciário com o local completamente reconstruído, e ela conseguiu isso. Essa curta presidência de Rosa Weber não foi motivo para que mudanças estruturais no funcionamento do Supremo fossem implementadas. A principal delas, que ela colocou em vigor, foi a regra que mexeu com o tempo pedido por cada ministro para analisar um caso, suspendendo o julgamento. Ou seja, é aquele chamado vista do processo. A alteração que ela fixou botou um prazo de 90 dias para os chamados pedidos de vista. Após esse período, agora os processos passam a ser automaticamente liberados para dar continuidade pelos demais ministros. Ao longo também de todo o ano, a ministra Rosa Weber reservou um espaço para temas que ela queria colocar em julgamento antes de se aposentar. Nessa leva foram julgados ou retomados casos emblemáticos, como o próprio Marco Temporal da Demarcação de Terras Indígenas e a descriminalização do porte de drogas, que se arrastam há anos no Supremo Tribunal Federal. Para fechar a gestão dela, a ministra, que é relatora do julgamento da ação que pede a descriminalização do aborto, foi colocado por ela em votação no plenário virtual do Supremo na última sexta-feira. E ela foi a única ministra que votou para ficar registrado que ela é favorável à descriminalização até a 12ª semana de gestação. Um voto que foi carregado de simbologia em defesa dos direitos das mulheres. Agora, esse julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, algo que foi combinado com a ministra Rosa Weber, porque agora esse julgamento vai ser analisado com todos os ministros presencialmente, com vários debates, mas o voto da ministra vai continuar registrado. Agora fica a expectativa para a decisão do presidente Lula, se ele vai escolher mais um homem para ter uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ou se ele vai escolher uma mulher para a vaga deixada pela ministra Rosa Weber. Falei agora há pouco sobre os atos golpistas, né? E hoje foi o dia da Polícia Federal realizar mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra suspeitos de participarem da destruição e de financiar os ataques golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Nessa 17ª fase da operação, o golpista que fez uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes no dia 8 de janeiro foi preso hoje. Aildo Francisco Lima, conhecido como Bahia, fez várias lives na esplanada dos ministérios no dia da invasão da sede dos Três Poderes e com isso ele acabou produzindo provas contra si mesmo, como nesse áudio aqui que eu separei para você. O pessoal acabou de invadir, ó. Confronto. Mas invadimos, estão aí dentro, eu nem sei o que é isso aqui, se é STF, que é o diabo que é, né? Mas tá aí, ó. Teve de chegar a esse ponto, infelizmente, ó. Aí essa bagunça. Aí. Mas nós não podemos aceitar. E ó, só aí. Lá pra cima outros andar, vidro quebrado. Ele falou que nem sabia onde estava quando gravou esse vídeo, né? Mas ele estava no Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha. Ele foi preso hoje em São Paulo. Outro alvo da PF foi a advogada Margarida Marinalva Brito, moradora do Distrito Federal. As investigações apontam que ela teria tentado esconder celulares de golpistas para atrapalhar a identificação dos suspeitos de participarem dos atos de vandalismo. Por fim, outra pessoa que foi presa hoje também durante a operação foi Basília Batista, que chegou a ser presa no dia 9 de janeiro no acampamento no QG do Exército. Ela foi até levada para a Academia da Polícia Federal junto com outros golpistas, mas ela acabou sendo liberada por questões humanitárias.
Agora, eles podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de patrimônio público. Lembrando que o Supremo já condenou os primeiros réus pelos ataques do dia 8, apenas que chegam a 17 anos de prisão. Sobre a advogada Margarida Marinalva, a OAB do Distrito Federal divulgou uma nota esclarecendo que ela é conselheira da subseção de Águas Claras e que a sua inscrição não possui qualquer registro de suspensão. A OAB explica ainda que desde o início das investigações que deram origem ao decreto de prisão, tem atuado como interessado em favor da advogada, porque entende que a atuação dela se deu dentro dos limites da advocacia. Agora eu vou levar você lá para a Bahia, porque a escalada de violência por lá só piora. Hoje, 5 homens foram mortos a tiros e 2 ficaram feridos na cidade de Acajutiba, a cerca de 185 quilômetros de Salvador. Segundo a Polícia Militar, eles foram baleados em um confronto com as forças de segurança. Vídeos que estão circulando pelas redes sociais dão a dimensão aí da troca de tiros. A Bahia vive uma onda de violência que já deixou 52 suspeitos de crimes mortos em confrontos com a polícia. A maioria das mortes aconteceu em bairros periféricos da capital. O confronto nessa cidade aconteceu 4 dias após 5 suspeitos de integrarem facções criminosas serem mortos em Salvador e um em Feira de Santana, durante uma mega operação que prendeu 15 pessoas no bairro de Águas Claras. Segundo a Polícia Militar, equipes que intensificavam o policiamento em Acajutiba foram acionadas após receberem informações sobre homens fortemente armados escondidos em um abrigo improvisado em uma área de mata. E aí, ao chegarem ao local, um cerco foi realizado e houve um confronto entre o grupo e os policiais. Depois da troca de tiros, 7 homens foram encontrados feridos e levados a uma unidade de saúde da cidade, onde 5 deles morreram. Da Bahia, agora eu vou levar você lá para o Rio de Janeiro, porque a Polícia Civil concluiu que o motorista que atropelou o ator Kaique Brito não teve responsabilidade pelo acidente. A perícia constatou que o motorista de aplicativo Dionis Coelho da Silva estava a 48 km por hora, ou seja, ele dirigia abaixo da velocidade máxima da via, que é de 70 km por hora. A perícia da Polícia Civil constatou também que o motorista que atropelou o ator teve menos de 1 segundo para reagir à passagem da vítima em frente ao carro. O motorista de aplicativo chegou a desviar para a direita para tentar evitar o impacto, mas, segundo a perícia, ele precisaria de pelo menos 26 metros de distância para fazer isso, sendo que Kaique Brito atravessou a cerca de 10 metros do carro. O laudo aponta que foi a ação descuidada do ator Kaique Brito ao atravessar a rua que causou o acidente. E por isso, o delegado do caso, Ângelo Lages, pediu o arquivamento desse caso. Segundo o delegado, as imagens de câmeras de segurança do local e do interior do veículo do motorista de aplicativo comprovam que Dionis dirigia de forma responsável. Foi uma investigação muito complexa, mas a gente conseguiu as imagens do fato, as imagens do interior do veículo, e a partir dessas imagens foi possível realizar um laudo de perícia, e esse laudo de áudio e vídeo determinou a velocidade que o carro vinha transitando, ele vinha abaixo da velocidade da via, e além disso, as imagens de dentro do veículo mostraram que o condutor, ele vinha transitando com total atenção, 2 mãos no volante, ele vinha olhando para frente, prestando atenção, tanto que ele teve menos de 1 segundo para esboçar uma reação, ele conseguiu fazê-lo, né? Ele freou, jogou o carro para a direita, mas infelizmente, como o pedestre atravessou muito próximo ao carro, foi inevitável o atropelamento. Importante também destacar para você que o motorista ele foi essencial para salvar a vida do ator. Ele prestou socorro imediatamente à vítima e ele sempre colaborou com as autoridades desde o primeiro instante. Já o ator Bruno de Luca, amigo de Kaique Brito e que estava junto com o ator antes do acidente, ele até foi ouvido como testemunha no caso, mas ele não foi indiciado pela polícia, porque segundo o delegado, como o motorista prestou socorro, nenhuma outra pessoa no local seria obrigada a fazer essa mesma coisa.
Kaique Brito saiu da UTI na última sexta-feira e permanece internado recebendo tratamento ortopédico no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. Após a conclusão aí da polícia, Jones Coelho da Silva disse que sempre teve convicção da inocência porque ele sempre anda dentro da lei para não ser punido. O motorista contou também que segue falando com a família de Kaique Brito e que permanece torcendo pela recuperação do ator. Ele disse que espera encontrar Kaique Brito um dia. Do Rio de Janeiro, vamos para o Rio Grande do Sul, porque chove forte por lá. Na capital, Porto Alegre, a chuva fez o Rio Guaíba ter a maior cheia em 56 anos. Ao menos uma pessoa morreu na cidade, que registrou alagamentos em diversos pontos ao longo do dia. Outras partes do estado também sofreram com as consequências do ciclone extratropical que atingiu a região. O nível de água do Rio Guaíba subiu 13 centímetros nessa madrugada, causando alagamentos de ruas e residências na Zona Sul. À tarde, o nível do rio chegou a 3,17 metros e, com isso, o Rio Guaíba atingiu o maior nível desde 1941. Em Porto Alegre, equipes da prefeitura e voluntários resgataram famílias e animais de estimação de casas invadidas pelas águas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também emitiu um alerta para inundação em todos os municípios banhados pelo Rio Guaíba, válido pelas próximas 24 horas. Em Rio Grande, no sul do estado, região que também enfrenta uma cheia da Lagoa dos Patos, aconteceu uma cena curiosa. 2 leões marinhos apareceram na calçada próxima ao mercado público da cidade, assustando os cachorros que estavam por perto. Com a movimentação aí do ciclone extratropical para o oceano, a chuva no estado deve se encerrar nas próximas horas e o tempo fica aberto até sábado. A próxima semana deve ser de tempo seco. Ainda falando sobre mudança no tempo, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu no início da tarde de hoje um alerta de perigo potencial para tempestade no Distrito Federal. Esse aviso vale até às 10 horas da manhã de quinta-feira. De acordo com o Instituto, há possibilidade de ventos intensos e queda de granizo. Já o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é baixo. O INMET também emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade nos estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Rio de Janeiro. Na economia, na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, o Gabi Freitas contou para você que hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente Lula vão se reunir pela primeira vez, né? Enquanto eu gravo este episódio, no início da noite de hoje, o encontro ainda está rolando. E há uma expectativa para saber se o encontro vai servir para apaziguar os ânimos, porque, como você está acompanhando aqui no Panorama CBN há algum tempo, o presidente Lula diversas vezes criticou abertamente o presidente do Banco Central por causa da alta taxa de juros. Agora, o Banco Central começou a reduzir a taxa e uma trégua entre os dois foi negociada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, horas antes aí dele se encontrar com o presidente Lula, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi até a Câmara dos Deputados para falar sobre vários temas da economia. E ele falou que é importante o governo tentar zerar o déficit nas contas públicas no ano que vem. Ele fez um aceno ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que todo mundo entende a dificuldade de cortar gastos, mas que o governo deve persistir nesse esforço, mesmo que não consiga cumpri-lo. Apesar de todo mundo entender a dificuldade de atingir a meta e de ser muito difícil cortar gastos, não só agora nesse governo, mas estruturalmente tem sido difícil cortar gastos, é importante persistir. Então aqui a nossa mensagem é de persistência, acho que está bem alinhado com o que o ministro Haddad tem dito, a gente acha que esse é um caminho bem promissor, e mesmo que a meta não seja cumprida exatamente, eu acho que o que os agentes econômicos vão ver qual foi o esforço que teve na direção de cumprir a meta.
Agora eu vou contar para você como o mercado financeiro reagiu aí a essa fala do presidente do Banco Central. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,12% aos 114.327 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,22%, passando a barreira dos R$5, ficou cotado a R$ 5,048. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,58%, cotado a R$ 5,303. No noticiário internacional, eu vou levar você para a Armênia porque cerca de 50 mil pessoas já deixaram Nagorno-Karabakh desde que tropas do Azerbaijão invadiram a região na semana passada. O número corresponde a 41% de toda a população local, que é de 120 mil pessoas, isso segundo o governo armênio. Só para te situar, essa região de Nagorno-Karabakh, que fica no Cáucaso, é internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão. Mas os moradores, em maioria, se identificam como armênios, ou seja, do país vizinho. E em 1994, o movimento separatista instituiu um governo autônomo, com o apoio do governo da Armênia. Na semana passada, o governo de Azerbaijão decidiu dar um fim a esse impasse com o uso da força e invadiu a região, retomando o controle. Na segunda-feira, o primeiro-ministro armênio, em uma reunião com autoridades norte-americanas, disse que está em curso uma limpeza étnica contra armênios em Nagorno-Karabakh. Já o governo de Azerbaijão negou isso e prometeu que vai respeitar os direitos da população etnicamente armênia e vai restaurar o acesso à única via que liga a região ao país, que está fechada há 10 meses. No esporte, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido hoje do Corinthians. O clube anunciou a saída do comandante na tarde de hoje. Ontem o Corinthians empatou em 1-1 com Fortaleza no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, em casa, na Neoquímica Arena. Eu, como corintiana, tenho moral para falar. Ótimo timing, né, para demitir o Luxa, né? Já faz um tempo que era para ele ser demitido, mas eles resolveram demitir agora, próximo de uma decisão. Enfim, toda a equipe do professor também foi demitida. Agora a comissão técnica permanente do clube vai comandar o time até encontrar um novo treinador. Luxemburgo deixa o clube após 38 jogos, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 45,6%. Agora o clube voltou a mirar a volta do ídolo Tite. Só que o ex-treinador da seleção brasileira também é cobiçado agora pelo Flamengo. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio lá no Spotify. No Apple Podcasts você pode seguir a gente. No Deezer você pode favoritar. No Google Podcasts você pode se inscrever. Lá no Cashbox você pode se inscrever e também dar like. Na Amazon Music você pode seguir. E na Alexa você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. Não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com o querido Gabriel Freitas. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.